Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre relacionamento entre tabelas e hoje, para a gente finalizar, eu quero trazer um conceito que eu acredito que é muito importante quando a gente trabalha com relacionamento entre tabelas, que é a cardinalidade. Basicamente, a cardinalidade ela nos diz como vai se comportar o relacionamento entre nossas tabelas. A cardinalidade ela possui três tipos, que é 1 para 1, 1 para n e n para n. Como é que funciona a questão do 1 para 1? 1 para 1 é o seguinte, eu digo que a minha segunda tabela ela vai possuir apenas um registro que faz referência à tabela principal, ou seja, imagine, pegando aqui o nosso caso, né, da modelagem que nós fizemos, aqui para você ver as tabelas que nós criamos nas aulas anteriores. Você vem aqui em curso SQL Server, em tabelas, e você encontra as tabelas. Imagine a nossa tabela de vendas. Vamos observar os registros que fizemos nela. Você clica com o botão direito em cima da tabela, clica aqui na opção editar 200 linhas superiores. A cardinalidade do tipo 1 para 1 seria o seguinte: eu faria a configuração do meu relacionamento da seguinte forma, dizendo que um cliente no meu sistema ele só pode possuir uma venda. Ou seja, se de alguma forma eu tentasse registrar duas vendas para o meu cliente, o meu banco de dados ele não deveria permitir esse tipo de relacionamento ou permitir a inserção de mais de um registro para o cliente 1. E como que eu faria isso? E aí, para fazer esse tipo de relacionamento, você teria que determinar que a coluna da segunda tabela ela deveria ser ou uma primary key ou um campo único. Lembra que nós falamos sobre as constraints, sobre a constraint unique? Ou seja, se eu definisse aqui que o meu campo ID cliente ou ele fosse a primary key dessa tabela ou ele fosse um campo unique, quando a gente fosse tentar inserir uma outra venda com o ID cliente 1, o nosso SQL Server automaticamente ele iria retornar uma mensagem de erro. É dessa forma que funciona o relacionamento 1 para 1. Vamos criar uma tabela aqui só para a gente fazer um teste. Create, por exemplo, essa minha tabela aqui nós vamos definir que a chave primária dela é o campo que também vai ser a chave secundária referente a outra tabela. Vamos criar uma tabela aqui, create table, por exemplo, cliente contato, por exemplo. Vamos dizer que nós vamos ter o ID do cliente, né? Ou seja, de quem é o contato que eu estou salvando. Ele vai ser um inteiro, ele vai ser uma primary key, e ele não vai ser, por exemplo, a identity 11. Por que não vai ser a identity 1? Porque eu estou dizendo que eu vou gerenciar esse campo. Ou seja, quando eu cadastrar um cliente, automaticamente eu quero dizer qual é o contato ou qual é o contato desse cliente. Então, se eu fizer dessa forma, o meu SQL Server que vai acabar fazendo a geração desses registros para esta coluna, e não é o que queremos. Nós vamos dizer que esse cliente ele vai ter um celular, por exemplo. Vamos colocar aqui baixar 20. Feito isso, nós já criamos aqui a nossa tabela, né? Você pode selecionar ou clicar aqui no executar ou apertar F5 no seu teclado.
Vamos vir aqui em tabelas, clicar com o botão direito, atualizar. Pronto, aqui nós temos a nossa tabela cliente contato. Imagine o seguinte, como é que a gente define então uma chave primária ou uma chave estrangeira para cardinalidade 1 para 1? Então, automaticamente aqui, a minha tabela ela já vai ter essa restrição, tá? Se eu tentar inserir, por exemplo, dois contatos para o cliente 1, eu não vou conseguir. Mas vamos fazer isso explicitamente. Vamos dizer que esse campo, além de ser uma primary key, ele também vai ser uma foreign key. O SQL permite que façamos essa configuração. Então vamos dar um alter table cliente contato add constraint o nome da constraint, vamos colocar ficar cliente. Vamos dizer que é uma foreign key, que é o tipo da constraint que a gente está fazendo. Qual é o campo? ID cliente. E ele faz referência. Reference. Vamos descer aqui para ficar melhor a visualização. Para quem? Para clientes. Para qual coluna? Para a coluna ID. Pronto. Observem que você pode executar aqui o comando, né? Selecionando, clicando em executar ou teclando F5 no seu teclado. Se viemos aqui ao lado na tabela de clientes, clicar com o botão direito e clicar em atualizar, observem o seguinte. Na tabela de clientes não, desculpa. Na tabela de clientes contato, notem que automaticamente o meu SQL está dizendo o seguinte, ó, esse campo aqui, além de ser uma primary key, ou seja, primary key quer dizer o seguinte, quando eu inserir o contato para o cliente 1, eu não posso ter dois contatos para o cliente 1. E, além disso, esse meu cliente 1, ele deve existir na tabela de clientes. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu possuo uma referência. Vamos fazer um teste, por exemplo. Vamos inserir agora um registro nessa tabela. Insert into cliente contato. ID cliente. Vamos colocar um celular para ele. Values. Vamos ver quais são os clientes que nós temos aqui na tabela de clientes. Você seleciona a tabela, editados, linha, você consegue visualizar os registros. Pronto, aqui nós temos o cliente 1, digam tutoriais. Vamos fechar para melhorar aqui a visualização. Vamos dizer qual é o cliente, qual é o celular. 73, vou colocar aqui 73. 73 é o DDD, tá? Aqui da Bahia. Vamos dizer que é 9999. Opa. Traço. Aqui é um número aleatório, tá? Não é meu telefone. Vamos inserir. Notem que agora funcionou, né? Consegui fazer a inserção. E se eu tentar inserir novamente, o que que acontece? Observem que o SQL ele já barrou. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto cliente contato. A chave duplicada é 1, ou seja, aqui nós fizemos o nosso relacionamento 1 para 1, ou seja, eu não posso ter mais de um contato para um determinado cliente. Nós fizemos a configuração da chave estrangeira da foreign key e a foreign key ela vai nos ajudar em quê? Garantir que todo contato que eu inserir, o cliente também exista na tabela de clientes. Por exemplo, se eu tentar colocar o cliente número 100,
que não existe aqui na minha tabela de clientes, como a gente pode ver, ó, clicando em cima aqui de clientes, edit 200 linhas, voltando aqui para outra aba que a gente estava aberto, se a gente tentar inserir o cliente 100, a minha foreign key ela vai garantir essa consistência de dados, ou seja, ela vai dizer o seguinte: você está tentando inserir um cliente ou o contato de um cliente que não existe na tabela principal que você disse que o campo ID cliente é referência. Então, basicamente, o relacionamento 1 para 1, que é a cardinalidade 1 para 1, ela funciona dessa maneira. E a cardinalidade 1 para N? 1 para N eu vou falar brevemente, por quê? Porque 1 para N foi o que nós fizemos nas aulas anteriores, que foi o relacionamento entre cliente e vendas, vendas e itens vendas, ou seja, o que é o relacionamento 1 para N? Eu digo que o meu cliente ele pode ter N vendas, ou seja, um cliente pode realizar várias vendas. O 1 para 1, vamos colocar aqui, ó, cardinalidade 1 para 1. O meu cliente possui apenas um contato. Esse aqui é a cardinalidade 1 para 1. 1 para 1. A cardinalidade 1 para N, o meu cliente pode realizar várias vendas. E eu não vou exemplificar a cardinalidade 1 para N, porque nós já fizemos em aulas anteriores. Os exemplos que nós fizemos anteriormente é a cardinalidade 1 para N. A minha venda pode ter vários itens. Uma venda pode possuir vários itens ou vários produtos. Então, esse foi o relacionamento 1 para N que nós fizemos. E o relacionamento N para N? E a cardinalidade N para N. A cardinalidade N para N é o seguinte: eu tenho uma tabela e ela possui vários registros. E eu tenho outra tabela que pode possuir vários desses registros. Por exemplo, um exemplo bem clássico que a gente utiliza a cardinalidade N para N é o seguinte: é endereço e pessoa endereço. Por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, vamos criar uma tabela, create table endereço, para a gente exemplificar na prática. Vamos dizer que essa tabela de endereço, ela vai ter um ID, que é um inteiro, primary key, identity, 1. Nós vamos ter aqui o logradouro, vamos colocar assim, varchar 250 e vamos colocar aqui a cidade, somente para ficar mais simples. 250 também. Pronto. Ah, mas eu passo aqui qual é o ID do cliente para dizer que esse endereço é de um cliente? Não. Se fizermos dessa forma aqui, nós estamos fazendo o relacionamento 1 para N. E nós queremos que seja uma cardinalidade aqui no relacionamento N para N. Então, nós deixamos essa tabela apenas com a informação do endereço e o seu identificador único gerado aqui pelo SQL, por exemplo. Vamos vir aqui ao lado esquerdo, em tabelas, clique em atualizar. Lembrando que para rodar o comando você seleciona ou aperta F5 ou clica aqui no executar.
Observem que nós temos a tabela de endereço. E aí, para fazer o relacionamento N para N, nós precisamos de uma terceira tabela. O que é que essa tabela vai ter? A terceira tabela vai possuir o ID do cliente e o ID do endereço. Por quê? Porque, por exemplo, o meu endereço, ele pode estar atrelado, por exemplo, à minha mãe. E o meu endereço, ele pode estar atrelado ao meu cadastro, porque nós residimos na mesma casa. Então, essa é a forma de fazer um relacionamento N para N. Entendeu? Então, uma pessoa ela possui muitos endereços, ou um cliente possui muitos endereços, e o endereço ele está atrelado a muitas pessoas. Então, é dessa forma que a gente pensa na cardinalidade N para N. Vamos criar aqui essa terceira tabela. Create table cliente endereço. Observe que na cardinalidade 1 para 1 nós criamos a cliente contato, só que ela permite que tenha apenas um contato para cada cliente. Aqui não, aqui nós temos a tabela cliente endereço e o meu cliente ele pode possuir vários endereços. Então vamos criar a tabela aqui. Vamos dizer que ela tem o ID do cliente, o inteiro, e ela tem o ID endereço, um inteiro. Selecione, aperte F5 no seu teclado ou clique aqui no executar. Pronto, a tabela foi criada. Vamos cadastrar um endereço. Vamos vir aqui na tabela de endereços, cadastrar um logrador e uma cidade. Insert into endereços, logradouro, cidade. Os valores, vamos colocar aqui rua A, cidade, vou colocar aqui Uruçuca, Bahia, que é a cidade que eu resido. Sou baiano. Então, selecione, clique em executar o F5 no seu teclado. E pronto, temos agora um endereço cadastrado. E como é que eu faço o relacionamento? Aí nós precisamos configurar a chave estrangeira, né? Vamos ter que vir aqui na alter table cliente endereço add constraint fk underline cliente, por exemplo. Vamos dizer que é uma foreign key que faz referência com a tabela de clientes ID, e aqui esquecemos de passar ID cliente, e aqui é o ID. Vamos precisar também fazer para a tabela de endereço agora, né? A gente aqui disse que o campo ID cliente é uma referência da tabela de clientes. Agora vamos dizer que o campo ID endereço é uma referência da tabela de endereços. Alter table clientes endereço add constraint fk endereço é uma foreign key id endereço referente reference endereço o campo
ID. Pronto, vamos executar aqui a chave estrangeira para o ID cliente. Seleciona, clique em F5 no seu teclado ou aqui no executar. Ó, já existe. Tá, então já tínhamos executado, né? Está dizendo que já existe, beleza. Vamos executar o segundo. Não é possível encontrar o objeto cliente endereço, porque ele não existe. Vamos lá, cliente. Tá, eu coloquei clientes endereço. E pronto. Criamos as duas eficazes. Vamos vir aqui atualizar para a gente visualizar essas restrições criadas. Vem aqui em tabelas, clique em atualizar. Vem aqui em clientes endereço. Colunas. Oxente. Ele criou aqui para o ID do endereço. Mas por que não criou para o cliente? Tá, é porque é o seguinte, por mais que sejam tabelas diferentes, eu já tenho uma FK cadastrada aqui como FK cliente, que foi a que a gente colocou na tabela de venda. Então, por padrão, o SQL ele não deixa a gente repetir o nome de uma constraint. Vamos dizer que aqui é FK cliente underline endereço. Tá vendo que é bom ler as mensagens de erro, porque eu achei que já tinha rodado o comando e não tinha. O erro ele estava me dizendo que nós já tínhamos um FK de nome cliente ou uma constraint, né, uma restrição referente a alguma outra regra. Então vamos selecionar, clica no executar ou F5, pronto. Agora sim foi feito bonitinho. Vem aqui na tabela, seleciona com o botão direito, clique em atualizar. Vamos olhar aqui, notem que os dois campos agora ele está com FK. Ou seja, aqui é o seguinte, nós temos um endereço, vamos cadastrar um novo endereço, rua, endereço 2 e a mesma cidade. Vamos criar um novo cliente, só para a gente fazer um teste. Insert into clientes, vamos ver quais campos a nossa tabela de cliente possui. Vem aqui, aqui em colunas, ela possui apenas um nome. Vamos dizer que é nome. E o values é cliente 2. Aqui faltou aspas. Eu acho que eu não falei com vocês, mas quando eu trabalho com texto, eu tenho que passar as informações entre aspas. Quando é número, a gente não passa. Isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Então vamos inserir, pronto. Agora eu tenho dois endereços. Vamos fechar essas abas e ficar só com o que a gente está aberto para melhorar a visualização. Agora eu tenho dois clientes. Vamos olhar aqui na tabela de clientes. Né? Tenho dois clientes. Tenho dois endereços. Vindo aqui na tabela de endereços. E não temos nenhum vínculo entre cliente e endereço. Aqui na cliente e endereço. Pronto, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos dizer que o cliente 1, por exemplo, ele reside nesses dois endereços. Então a gente pode vir aqui dar um insert into cliente endereço, vamos dizer que é o ID cliente, o ID endereço, values vai ser, vamos dizer que o cliente 1, que é Digão Tutoriais, ele reside no endereço 1. E vamos dizer que ele também reside no endereço 2. Veja que isso aqui é o relacionamento N para N, mas eu posso dizer também que o cliente 2
reside no endereço 2. Ou seja, o meu endereço ele fica totalmente independente. Ou seja, imagine que 5 pessoas em uma casa utilizem um e-commerce para fazer compras online. Se cada pessoa dessa fizer um cadastro em um e-commerce, nós teríamos 5 endereços com as mesmas informações, entendeu? Então, dessa forma aqui, a gente deixa a nossa tabela totalmente normalizada. Isso se chama normalização de banco de dados. Eu, se eu tenho um endereço que é igual, para mim, isso a gente enxerga como um registro lixo. E, querendo ou não, quanto mais registros você tem em uma tabela, maior ela fica, mais hardware o seu banco de dados vai consumir, sendo que o endereço é o mesmo. Então, normalmente, principalmente em e-commerce, né? Que em e-commerce você pode ter vários endereços. Ou seja, hoje eu estou fazendo um pedido, mas eu quero que chegue no meu endereço A. Ah, não. Agora eu quero que esse pedido chegue no endereço B. O e-commerce ele tem essa modelagem de tabelas quando se diz respeito a endereços e quando se diz respeito à cardinalidade N para N. Ou seja, o que é a cardinalidade N para N? Para resumir, eu possuo um endereço, esse endereço está atrelado a vários clientes e o meu cliente ele está atrelado a vários endereços. Ou seja, dessa forma a gente deixa o nosso banco de dados sem registros duplicados e todo normalizado. Então, para essa aula de hoje foi isso que eu quis mostrar para vocês. Só vamos olhar aqui para a tabela cliente e endereço e ver como ficou. Editar as 200 linhas e observem o seguinte, tá vendo? Ó, o meu cliente 1, ele está no endereço de código 1. O meu cliente 1, ele possui um endereço de número 2. O meu cliente 2 também reside no endereço de número 2. Então, isso aqui é o relacionamento N para N. Ele só é possível a partir de uma terceira tabela para compor as duas chaves das tabelas primárias, entenderam? É isso, espero que tenham gostado. Com essa aula de hoje nós encerramos os tutoriais aí referente a relacionamento entre tabelas. Espero que tenham entendido.